Ó, moçadinha, vamos lá. Moçada, os tubos sonoros, eles são a base, né, de qualquer instrumento de sopro. Desde um apito, né, desde um apitinho, até uma flauta, né, um saxofone, um trompete. Os tubos sonoros são a base, né, de qualquer instrumento de sopro, né, professor? Então, por exemplo, mesmo, né, vamos pegar situações bem simples. Quando você está na praia, né, e aí você pega lá uma garrafa, né, de refrigerante e tal, ó. E aí, professor, a garrafa de refrigerante tem líquido até uma certa altura e digamos que bem aqui assim, ó, é o ar, né? E aqui tem o quê? E aqui tem o ar, professor. Pronto. E aí alguém vai aqui, o próprio som, né? O próprio vento, que eu quis dizer, passa por aqui assim e vai produzir aquele famoso na garrafinha de refrigerante. Pronto. E aí, você diria que essa garrafa aqui funciona como um tubo aberto, professor, ou como um tubo fechado? Vamos conversar sobre isso. O tubo aberto, professor, ele é aberto dos dois lados, o tubo aberto é como se fosse um cano, um pedaço de bambu. Ele é aberto dos dois lados, Já o tubo fechado não, ele é aberto de um lado e é fechado do outro. Professor, eu achava que o fechado, para ser fechado, ele tem que ser fechado dos dois lados. Mas se ele fosse fechado dos dois lados, tu ia soprar onde, né? Não interessa que ele tem que ser fechado. Não pode, né? É para soprar. Então o fechado é fechado só de um lado, né? E o aberto é aberto dos dois lados. Professor, pelo jeitão, isso daqui, né? Pelo jeitão aqui, ó, ele é fechado aqui embaixo, ó. Tá. E é aberto lá em cima. Então isso daqui seria um tubo o quê? Fechado embaixo e aberto em cima. Ele é um tubo o quê, Renatinho? Fechado. Porque ele tá fechado aqui embaixo pela própria água. A própria água fechou, ó. O ar não consegue passar por aqui, ó. Fechado embaixo e aberto em cima. Essa garrafinha, então, professor, então, seria um tubo fechado. Vala. Um apito. Professor, meu pai é juiz de futebol, né? Ele tem apito. Pois pronto. É guarda de trânsito. Pois pronto, olha. Quando você tem um apito, e aí, tá aqui o apito, né, e tal. Aí como é que o negócio funciona, né? Aí, professor, como é que o negócio funciona no apito? Pronto, no apito é o seguinte, a pessoa tá bem aqui assim com a boca dela, né? Égua da bocona, né? A pessoa tá bem aqui assim com a boca dela e ela vai soprar aqui assim. Beleza, então o que eu quero que você entenda? Do lado de cá, ó, tá fechado, ó. Quem vai vibrar dentro, né, do instrumento, né, dentro do tubo é a coluna de ar. Naturalmente é o ar que vibra aqui, né, professor? Do lado de cá tá fechado, ó, e aqui em cima tá aberto. Caracas, então tá fechado de um lado e aberto do outro, Então um apito é um tubo que ele é fechado de um lado e aberto do outro. Um apitozinho é um tubo fechado, professor. Fechado de um lado e aberto do outro. É um tubo fechado. E é tubo aberto, não tem não? Tem. Na verdade, a maioria dos instrumentos de sopro, né, são tubos abertos. Por exemplo, né, olha, quando você tem uma flauta, né? E quando você tem uma flauta, uma flautinha doce, tu já viu uma flautinha doce? Eu tinha, professor, era bem docinha que eu tinha lá, mas pronto, né? Uma flauta doce, ela tem 3 estágios, né? Já desmontou aqueles 3 pedacinhos, né? Tem um estágiozinho aqui, aí tem um outro pedaço, né, que continua assim, né, professor? E tem a parte aqui da boquilha, né, como se chama, né, professor? Olha, E aí, pronto, a flauta doce, ela é aberta, ó. Por quê? Porque ela é aberta aqui numa extremidade, ó, e ela é aberta aonde? Aqui também, ó. Se você soprar, sai vento por aqui e vento por aqui. Então, a flauta, por exemplo, é um tubo aberto. Ela é aberta de um lado e é aberta do outro. Os instrumentos de sopro, em geral, eles são abertos dos dois lados. Professor? Então a flautinha, por exemplo, é um tubo aberto. Caraca, mas que legal. Renatinho, tudo bem, cara. Então eu já tô entendendo qual é o lance aí, né? Já estamos entendendo então, professor, qual é esse lance aí, qual é a ideia do, né? Dos tubos sonoros, que tem os abertos e que tem o fechado. Pronto. E aí? Então os tubos sonoros, como eu estou te falando, eles são a base do funcionamento dos instrumentos musicais. E aí, para a gente entender, né, a questão da formação dos harmônicos, né? Primeiro harmônico, segundo harmônico, dentro dos tubos, a gente precisa estudar primeiramente como se dá a formação da onda estacionária, né, no interior desse tubo. Tu se lembra, que quando você tinha uma corda de violão,
A onda que se propagava na corda não era o som. A onda na corda é a onda na corda. O som, professor, era outra coisa. Mas, pessoal, no tubo sonoro é diferente, ó. No tubo é diferente? Porque dentro do tubo, né, a onda que vai se propagar dentro do tubo, ela já está se propagando no próprio ar, né, não? Aí a onda estacionária que está se propagando dentro do tubo já é o próprio som. Vala! Né? Já é o próprio som. Porque a onda que se forma dentro do tubo é uma onda de pressão. E de deslocamento também, Isa, é o próprio som lá dentro, né? Olha, que legal, professor. Então vamos entender o seguinte. O que acontece quando a onda sonora encontra a extremidade fixa, né? A extremidade fixa seria a extremidade fechada, né, professor? Ou a extremidade livre, que seria a extremidade aberta, né? Olha, vamos entender como se dá, né, a reflexão na extremidade fechada e na extremidade aberta do tubo sonoro, certo? Bom, digamos que você tem aqui, olha, a extremidade fechada, ó. Vamos lá. E aí, professor, pronto. Digamos que você tem, então, aqui, olha, a extremidade fechada desse tubo. Tu sabe que aqui é ar, né? Aí né? Aqui é ar. Pronto. E aí, digamos que lá vem a onda sonora. E aí, tu se lembra que a onda sonora é longitudinal, né? E é muito difícil você desenhar uma onda longitudinal numa lousa, né? Então eu vou desenhar como se fosse transversal mesmo, certo? Tá. Mas tu sabe que na verdade ela é longitudinal. Pois vai. Professor, quando a onda sonora encontra essa extremidade fixa, como é que funciona? Veja, a onda sonora, ela estava se propagando no ar e ela encontrou esse material aqui de que o tubo é feito. Professor, minha flauta é de plástico. Pronto, aquele plásticozinho da flauta, né? Então, pessoal, a onda sonora estava se propagando no ar, que é um meio molezinho, né? Densidade pequena, molezinho o ar. Ela está se propagando no ar, ela está se propagando no mole, bateu no duro para voltar para o mole. Cara, se ela está no mole e bateu no duro, e vai refletir e vai voltar, tu diria que essa reflexão aqui, ela deve ser com ou sem inversão de fase? É como se tivesse numa corda de Q e tivesse chegado em qual corda? É como se estivesse na corda leve e encontrou a corda mais pesada. Perfeitamente. Então essa reflexão deve ser com ou sem inversão de fase? Professor, é intuitiva, ela deve ser com a inversão de fase. Então essa é a onda que está indo, ó, né? A onda incidente, e simultaneamente, ó, essa é a onda refletida. Cara, se a reflexão aqui, professor, é com inversão de fase, você percebe que uma crista é refletida como sendo um vale, né? E se chegasse um vale, seria refletido como sendo uma o quê? Uma crista. Ou seja, qualquer que seja a situação, aqui você vai ter A menos A igual ao quê? Zero. Interferência construtiva ou destrutiva, então, entre a onda incidente e a refletida aqui? Interferência destrutiva. Tá. Então, Renato Brito, na onda resultante, que é a onda estacionária, na extremidade fechada, né? Vai sempre se formar, então, um nó ou um ventre? Um nó, professor. Um nó de deslocamento da extremidade fechada. É por isso que o pessoal sempre desenha um pontinho assim. Exato. Esse é o desenho, ó, da onda estacionária lá dentro, ó, e do lado de cá tem um nó. Do lado de cá tem um nó. Vala, professor. E do outro lado? Tenha calma, uma coisa de cada vez. Eu estou falando primeiro na extremidade fechada, certo? Então, professor, a extremidade fechada vai ter sempre um nó. Ela funciona como se fosse uma extremidade fixa, né, da corda. Exatamente. E, portanto, ali sempre vai ter um nó. E ali sempre vai ter um nó. Ai, que legal. Pois é. Quando você olha para essa figura, né, você provavelmente deve estranhar, né? Professor, a onda sonora dentro desse tubo não é longitudinal? O senhor desenha transversal porque é difícil desenhar longitudinal, né? Mas assim, professor, me diga assim uma coisa, mas como é que seria essa onda longitudinal? Deixa eu abrir um parênteses, né? Eu sei que a pessoa fica curiosa, né? Professor, é o meu sonho, entender isso. Eu queria entender, né? Maria, professor. A coisa que eu mais queria na vida era entender como é que pode o negócio. Eu vou explicar aqui rapidamente, né? Não vou te deixar assim a ver navios, né? Não tem muita graça não, professor. Pois é, né? Então, deixa eu explicar pra ti, ó, o que acontece, né? Como é que o ar está vibrando, né, do interior desse tubo, certo?
Bom, tu percebe que essa zona aqui, ó, essa região aqui, ó, é a região de maior amplitude, ó. A e E, você lembra aquele negócio de A, 0 e menos A? A amplitude maior é aqui, ó. A amplitude bem aqui, assim, é a maior de todas, vale A, ó. Então, professor, o que que significa? Significa que o ar que está dentro desse tubo, o ar que está mais próximo dessa região central, o ar que está ali no ventre, o que que tem? O ar que está no ventre dessa onda, ele é que vibra com maior amplitude em torno da posição central. Quer dizer que o ar que está ali na região de ventre, as moléculas do ar, elas estão vibrando, mas vibram com grande amplitude, elas se afastam muito, ó, do centro. Ah, tá. Ei, mas se eu pegar suas molequinhas de ar que estão mais para cá assim, que estão mais para lá, já tem amplitude menor de vibração. Quer dizer que vão vibrar com menos amplitude do que aquela primeira. Mas a frequência, não, todos vibram com, né? Todos vibram com a mesma frequência, mas esse já vibra com menos amplitude, menos amplitude. E quanto mais eu vou pegando mais para a esquerda, cada vez menos amplitude. As molequinhas que estão por aqui assim, ó, elas já vibram com amplitude bem pouquinho, ó. Se afasta muito pouco do centro, E Renato, e se eu pegar as moléculas que estão bem aqui assim, perto dessa região aqui do nó? Pois é, nó, professor, quer dizer não vibra. Mas o que que acontece com as moléculas do ar que estão por aqui assim, ó, para que elas não vibrem? Eu vou explicar para ti, ó. Essa zona aqui é uma zona de confluência. Traduzindo, é como se fosse o seguinte, ó. Essa zona bem aqui assim, é como se você estivesse numa torcida do estádio de futebol, só que você tá bem no meio das duas torcidas rivais, ó. E aí as duas torcidas vêm correndo. Vamos lascar ele. E quando elas duas chegam aqui, tu faz só assim, ó. E aí elas voltam, né? Vamos de novo. Aí vem, tu, e aí tu volta. Ou seja, o ar que está bem aqui assim, o pobrezinho só faz mas ele não vibra, não, porque ele está exatamente naquela região azarada, que é quando as bichinhas que estão vibrando aqui de lado, elas se encontram aqui e voltam, e se encontram aqui e voltam. E as moléculas que estão por aqui assim, elas vibram com amplitude zero, ou seja, elas não vibram. Por isso que é um nó, Nó na onda de deslocamento, né, ó, nessa ondinha, a região que não vibra. Quem está perto do ventre é que vibra com mais amplitude, ó. Isso. Tá. Então tá, eu te matei a tua curiosidade para tu imaginar como é que seria uma onda longitudinal dentro do tubo, né? Professor, o senhor já falou então como se dá a reflexão da onda sonora numa extremidade fechada. A extremidade fechada funciona como se fosse a extremidade fixa ou a extremidade livre da corda? Fixa, professor. Participação maciça da galera, né? E por isso que a reflexão aqui é com ou sem inversão de fase? E com inversão de fase, de modo que a formação que ocorre ali é sempre um nó. Na extremidade fixa sempre se forma um nó ou um raio laser, professor, né? Vai depender da intensidade da onda. É verdade. Renatinho, agora me diga uma coisa. E se fosse a extremidade aberta? Né, professor? Todo tubo ali tem extremidade aberta. Em qualquer extremidade aberta de um tubo. O que é que acontece, meu amigo, numa extremidade aberta? Meu Deus do céu, professor. Chagas abertas? Não, que chagas abertas? Extremidade aberta. O que acontece, né, com essa extremidade aberta? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Tu sabe que aqui, quem está vibrando é quem? É o ar, né? O som é uma onda de pressão ou uma onda de deslocamento, né, professor? Dentro dele vibra tanto a pressão, alta pressão, baixa pressão, alta pressão, baixa pressão, como também o deslocamento das moléculazinhas, né, olha, E aí que a pergunta é o seguinte, o que tu acha que vai acontecer quando a onda sonora, professor, vier se propagando e ela encontrar essa extremidade aberta? Será que essa reflexão aqui, professor, vai ser com ou sem inversão de fase? A primeira coisa que tu olha para lá e tu olha e diz assim, reflexão? Como assim? Tá frescando, né, professor? Que reflexão aonde? Não tem nada aqui para ela refletir, né? Não é estranho, né? Como é que essa onda vai refletir ali? Né? Tem coisas estranhas na natureza, né? A gente já tinha falado, por exemplo, né?
que a onda, por exemplo, na superfície da água de uma piscina, né? A velocidade de propagação da onda na superfície da água dependia da profundidade, né? Ah, eu já ouvi dizer, dependendo da profundidade, né? Profundidade é uma coisa que se mede, né? De cima para baixo. Então, professor, essa onda no raso, ó, vem com a velocidade V1 e no fundo ela vem com a velocidade V2. E essa mudança de profundidade é encarada como o quê? Como uma mudança de meio. Passou do meio raso para o meio fundo. Que porra é essa? Aí, não sei se tu se lembra que eu tinha te falado que a velocidade de propagação da onda na superfície da água de uma piscina, né? Tinha a ver com o quê? Tinha a ver com raiz quadrada de GH. Ah, eu já ouvi dizer. E, portanto, como H2 ó, é maior do que V1, portanto, teremos o que, professor? V2 maior do que V1. Isso é encarado como uma mudança de meio, porque daqui para cá tem mudança de velocidade, né? E nesse caso aqui, quando passa daqui para cá, vai ter mudança de velocidade? Vai. Mas por quê? Aí, vamos lembrar do nosso dever de casa. Dever de classe. Tu se lembra qual era a primeira questão de classe da apostila de cinemática, da apostila verde, do dever de cinemática, movimento uniforme? A primeira questão de aprendizagem, não sei se você se lembra, mas era uma questão assim, ó. Tu se lembra como é que era? Tem um cilindro, e esse cilindro tem uma mangueira aqui embaixo, ó. Ah, aí eu te dizia qual é a velocidade com que a água está saindo por aqui, ó. E eu perguntava qual é a velocidade com que o nível da água estava descendo na parede. Você lembra dessa questão? Ah, tá. E aí nesse dia eu estava falando para ti que, né, na hora dessa explicação eu tinha te falado que, por exemplo, quando você vai aguar as plantas, né? E às vezes a água não está indo muito longe, né? É mesmo, né? Aí quando a água não está indo muito longe, a pessoa pega a mangueira e aperta assim, né, professor? A cabecinha da mangueira, né? Que é para diminuir a área, né? Que é para ver se... Exatamente. Então, ó, naquela ocasião, eu tinha te falado sobre essa situação aqui, ó. Eu tinha te falado o seguinte, que a velocidade vezes a área, né? Que a gente chama de vazão. A velocidade vezes a área, aqui, professor, é sempre a mesma, a velocidade com que a água passa por essa seção vezes essa área é igual à velocidade com que a área passa por essa outra seção, ó. Vezes essa outra área, vezes essa outra área. De modo que, se esse produto é constante, quer dizer o seguinte, quer dizer que quando a área é bem grandona, a velocidade, então, aqui é o quê? Pequena. Ah, entendi. E aqui, professor, como a área é bem pequenininha, então, quando a água passa por aqui, ela tem que passar, ó, com uma velocidade enorme. Ah, essa mudança no calibre, né, ó, da seção transversal, aí acaba influenciando na velocidade com que a água passa por ali. E aqui tem água, tem a ver, olha pra cá. Aqui, ó, a seção transversal tem uma área. E quando ela passa daqui para fora, é como se a área tivesse crescido loucamente, né? Não? Ai, cara, uma área, né? Limitando aqui, ó, né? O espaço né? Da onda sonora e de repente, quando ela passa dessa fronteira invisível, ela sai aqui, né? Para essa região que não tem uma área definida. Essa mudança de área, a onda sente como uma mudança de meio. Porque vai levar a uma mudancinha de velocidade. Até porque o ar aqui está mais denso, de certa forma, né? Por que mais denso? Porque está mais comprimido ali, de certa forma, né, professor? Então aqui é como se fosse um meio mais duro. A onda sonora vai no meio mais duro e aqui é como se fosse o meio mais molezinho, ó. Ah, o mais duro? E o mais molezinho. Fala que legal. Quer dizer que tu foi pegar a ideia nisso daqui? Foi. Então eu te pergunto, ei turma, quando a onda sonora chega numa extremidade aberta, né, é como se ela estivesse indo do meio mais duro para o meio mais molezinho. Essa reflexão, que é inevitável, ela deve ser com ou sem inversão de fase? Hein? Ela está no meio mais duro, que é como se fosse a corda de aço, né? Encontrou o meio mais molezinho, que é uma corda de nylon, né? E a reflexão é inevitável, né? Então essa reflexão aqui deve ser com ou sem inversão de fase? Sem inversão de fase, professor? Sem inversão de fase. De modo que... O que acontece então aqui, professor? Cara, se a reflexão é em fase, como se diz, uma crista é refletida como sendo uma crista, né? E um vale é refletido como sendo um vale. De modo que aqui, meu amigo, tu sempre vai ter A mais A.
A mais A vai dar o quê? Vai dar 2A. A interferência aqui é sempre construtiva ou destrutiva? É sempre construtiva. É como se fosse a extremidade livre da corda. Perfeitamente, ó. É como se fosse a extremidade livre da corda. Moral da história: A mais A, 2A. Na extremidade aberta sempre se forma um ventre ou sempre se forma um nó? Veja aqui, ó. Sempre se forma um ventre. Ah, que é essa parte mais gordona. Exato, né? Na parte aberta, professor, sempre se forma um ventre. Ou seja, o som nessa região, ó, né, ó, A e E tá vibrando com grande amplitude, ó. E aqui na parte que é nó, pequena amplitude. Aqui vibra com grande amplitude, ó. E aqui, né, não vibra, né? Não vibra. Nos nós, na verdade, não vibra. Até porque aqui não tem como é que ela vai vibrar, né? Se a parede não deixa, né? É mesmo. Faz sentido que aqui tinha que ser um nó mesmo, né? Não vibra. Claro, a parede não deixa. É mesmo. E aqui? Aqui vibra facilmente, ó. Por quê? Porque não tem nada ali para impedir a vibração, ó. Na extremidade aberta tem que ser um ventre. E na extremidade fechada tem que ser um nó. Tá. Extremidade fechada, nó. Interferência construtiva. Extremidade aberta tem que ser ventre. Aqui é destrutiva, né? Aqui é construtiva, né, professor? Isso. Ficou claro isso para vocês? Geralmente as pessoas, né, são meio adestradas, ou na verdade nem se fala nisso, né? Mas eu queria falar para que você seja um médico completo, né? Né? Para você não dizer para os seus pacientes que ultrassom é uma onda eletromagnética, né? Ele vai tomar um susto, né? Mas eu vou atender pelo SUS, eles nem sabem também não, né? Então pronto, né? Nesse caso, né? Tá explicado, né?